Oi, povo, vamos lá, vamos estudar agora a responsabilidade civil do Estado, né? Momentos finais aqui do nosso curso, graças a Deus, amém. Meu filho, me tira da tela. Tô com a Alan aqui hoje, viu, meu povo? Ó, presta atenção, pra gente entender responsabilidade civil do Estado, primeiro a gente vai lá no conceito, eu tô fora da tela, né? No conceito de responsabilidade civil do direito civil. Então, o que é que a gente tem aqui? Para que você possa entender. O que é responsabilidade civil, partindo lá da ideia do direito civil com o Silvio Rodrigues, o famoso Silvio Rodrigues do direito civil, né? Ele diz, é a obrigação que pode incumbir uma pessoa de reparar o prejuízo causado a outra por fato próprio ou por fato de pessoas ou de coisas que dele dependam. Me coloque simultânea. Então, o que é que eu quero que você entenda? Que a responsabilidade civil, ela surge como uma obrigação de reparar um dano, quando, obviamente, você causa um dano a alguém. Então, toda vida que você causa um dano a alguém, isso pode fazer surgir uma obrigação de reparar esse dano. Tá certo? Regra geral, surge essa obrigação de reparar um dano. E aí, a gente traz esse conceito de responsabilidade civil do direito civil para entender o que é a responsabilidade civil do Estado. Preste atenção no que a Cade Pietro diz. Responsabilidade civil do Estado é a obrigação de reparar danos causados a terceiros em decorrência de comportamentos comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos, lícitos ou ilícitos, imputáveis aos agentes públicos. Então, qual é a ideia que você tem que ter aqui? Toda vida que um agente público, ele tendo uma conduta comissiva agir, omissiva não agir quando tem o dever de agir, e causa um dano a um terceiro, surge para o Estado, ou para quem faz às vezes de Estado, que nós vamos falar já disse, uma obrigação de reparar um dano. Esse conceito, essa ideia, ela está prevista no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que nós vamos estudar muito aqui. Então, aqui, a partir daqui, eu quero que você entenda que a gente vai voltar de novo para esse texto. Quando um agente público, quem é o agente público? Aquelas pessoas físicas que estão dentro daquela nossa classificação de agente público que a gente fez lá no módulo 1. Agente político, agente administrativo, agente honorífico, agente delegado, ou agente credenciado. Ou pela doutrina moderna, agente político, militar, servidor público lato sensu, particulares em colaboração, né? Quando esse grupo causa um dano ao terceiro, surge uma obrigação de reparar aí para a pessoa jurídica. Vamos já fazer a leitura, não se desoriente, tenha fé. Nós estamos terminando, tá bom? Me tira da tela, Alan, a partir de agora sem que eu apareça, tá? Preste atenção. A primeira coisa que eu quero que você entenda, já que você já entendeu o que é a responsabilidade civil lá do direito civil e a responsabilidade civil do Estado, é os tipos de responsabilidade. A gente tem dois tipos de responsabilidade, a responsabilidade contratual e a responsabilidade extracontratual, que também é conhecido como responsabilidade aquiliana. Qual é o conceito de responsabilidade contratual? Responsabilidade contratual se origina da inexecução contratual. Resulta, portanto, de ilícito contratual, ou seja, de falta de adimplemento ou da mora no cumprimento de qualquer obrigação. E a responsabilidade extracontratual é a lesão a um direito sem que entre o ofensor e o ofendido preexista qualquer relação jurídica. Tia Lide, pelo amor de Deus. Nem de longe, nem de perto eu entendi isso aqui. Pois vamos lá. Vamos para os nossos bonequinhos. Nós precisamos ir para os nossos bonequinhos. Preste atenção aqui, ó. Para você entender. Vou lhe dar o primeiro exemplo aqui, tá bom? Primeiro exemplo. Vixe, Maria, misericórdia divina, tenha fé. Primeiro exemplo aqui. Vamos supor, hipoteticamente, que Cebolinha seja um concurseiro. Aí Cebolinha aqui, concurseiro, meio sem grana, desorientado, tá numa situação complicada. Aí a TIM, a famosa TIM, entra em contato com Cebolinha e diz o seguinte: Cebolinha,
você é um cliente, Cebolinha vai ser um cliente pós-pago TIM, ou seja, ele tem conta, ele paga conta, ele não é pré-pago. Cebolinha, você é um cliente top de linha, sempre paga sua conta da TIM em dia, então a gente está querendo fazer aqui uma coisa boa para você. A gente vai lhe emprestar, você não vai comprar, a gente vai lhe emprestar um iPhone 5. Sei nem escrever iPhone, minha gente. A pessoa tá desorientada. É assim, Alan, iPhone? Pronto, iPhone 5. É o V ou é o 5 mesmo? Que eles colocam lá? O 5. Minha gente, a pessoa não tá fora. Matrix total, mundo paralelo. Então, a TIM vai emprestar um iPhone 5 pro Cebolinha. O Cebolinha ficou morto de satisfeito. Pronto, não vou gastar esse dinheiro com iPhone, vou gastar com livro, com as videoaulas da tia Lid. E ainda de quebra, vou assistir videoaula do EVP lá no iPhone 5, porque agora a tia Lid escreve bem grande, a fonte bem grande, não dá para eu assistir pelo iPhone. Aí, Cebolinha cai na besteira de pegar esse emprestado desse iPhone. O que é que acontece? Quando o Cebolinha recebe esse iPhone, a TIM vai dizer, ó, tá aqui, tá emprestado, você vai ficar por um período, a sua obrigação é conservar o iPhone, depois você devolve. Você vai assinar aqui uns papeizinhos, uns documentozinhos, só porque você tá levando um iPhone emprestado. Aí Cebolinha bestamente assina esses documentozinhos. O que é que acontece aqui? Surge aqui, minha gente, um contrato de comodato. Contrato de comodato, lá do direito civil, tá certo? Em decorrência desse empréstimo. Aí pronto, tá aí Cebolinha morto de satisfeito com o iPhone 5 pra cima, pra baixo, assistindo videoaula da tia Lid toda hora, assistindo o EVP toda hora. Aí o Cebolinha vai passar no concurso do TJ do Ceará. Pronto, passou pro concurso TJ do Ceará, para oficial de justiça. Analista judiciário, execução de mandado, o famoso oficial de justiça, né? Preste atenção nessa história. O Cebolinha tem com a TIM uma relação contratual. Existem obrigações nessa relação. Então, existe aqui uma relação contratual, tá certo? Aí, o Cebolinha fez o concurso do TJ e passou em primeiro lugar para o concurso. Oh, coisa maravilhosa. Passou em primeiro lugar no concurso. Resolveu ir comemorar. Foi comemorar a aprovação em primeiro lugar no Mucuripe. Mucuripe é um clube, né? Um clube que tem aqui. Posso chamar de clube? Posso, né? Mucuripe. Uma boate, né? Pronto. Tá lá, morto e satisfeito, comemorando lá e vai no banheiro. Morto de embriagado, 4 horas da manhã. Aí deixa o iPhone cair dentro do vaso sanitário. Pronto, acabou o iPhone. Não presta mais pra nada. Nem confiança. Aí ele já fica triste. Meu Jesus, misericórdia divina. Vou ter que pagar esse iPhone pra TIM. Preste atenção nessa história. Me coloca simultâneo. Preste atenção nessa história. O Cebolinha tem uma relação contratual com a TIM. Essa relação contratual com a TIM, obviamente, traz obrigações. O Cebolinha lá no Mucuripe, morto de embriagado, 4 horas da manhã, deixa o iPhone cair dentro do vaso sanitário. iPhone não presta mais pra nada. A pergunta que eu vou lhe fazer: o Cebolinha, dentro dessa relação contratual, causou ou não causou um dano à TIM? Causou. Acabou o iPhone da TIM. O que é que acontece? Vai surgir para o Cebolinha uma obrigação de reparar um dano. Essa obrigação é responsabilidade civil contratual. Por que essa responsabilidade civil aqui é contratual? Porque ela vai se originar, obviamente, de uma relação contratual, né? Então, aqui vai ter uma mora no cumprimento da obrigação. Acabou, ele não cuidou do celular direito, né? Então, o Cebolinha vai ser obrigado a reparar o dano para TIM. E aí, surge aí uma relação contratual. Aí, o Cebolinha, triste, esmurecido, vem para casa. Oh, meu Deus, já vou ter que tirar dinheiro da remuneração do primeiro mês do carro, que eu ainda nem assumi, para poder pagar esse iPhone. Mas, como todo desmantelo, só presta se for muito, lá vem ele,
no carro dele, sem prestar atenção nas ruas, tentando botar o iPhone para funcionar. Avança uma preferencial e bate numa Range Rover. Misericórdia divina, esse tá azarado, viu? Acabou a lateral da Range Rover. Professora, pelo amor de Deus, agora ele vai passar o ano todinho trabalhando para pagar o prejuízo da Range Rover, com certeza. Absoluto. Então, o que é que acontece aqui? Aqui, nessa situação, o Cebolinha causou um prejuízo a uma pessoa com quem ele não tinha relação obrigacional. Então, nessa situação aqui, a relação é extracontratual, né? É uma responsabilidade, aliás, a responsabilidade é extracontratual, também chamada de responsabilidade aquiliana. Por quê? Porque houve uma lesão a um direito, sem que entre o Cebolinha e o dono da Range Rover para existisse qualquer relação jurídica. Então, essa é a primeira noção que eu quero que você tenha. Existe a responsabilidade civil contratual, que é decorrente de um contrato, de uma relação obrigacional, e existe a responsabilidade civil extracontratual, que é chamada de responsabilidade aquiliana, lá em decorrência do direito romano, tá certo? E aí, nesse exemplo aqui, fica bem claro para você. Quando o iPhone emprestado da TIM cai no aparelho, no vaso sanitário, o Cebolinha está causando um dano a TIM com quem ele tem uma relação obrigacional. Então, é responsabilidade contratual. E quando ele bate na lateral da Range Rover, surge para ele uma responsabilidade extracontratual, porque não existe uma relação obrigacional, não existe uma situação jurídica, não pré-existe, né, uma situação jurídica entre o Cebolinha e o dono da Range Rover. Então, essa é a primeira ideia que eu quero que você entenda. Tá tudo dominado aqui? Eu posso continuar? Pronto, me tira da tela. Então, aqui, ó, você já sabe o que é a responsabilidade contratual e a responsabilidade extracontratual. Agora, nós só vamos estudar a responsabilidade extracontratual, a responsabilidade aquiliana. Por que nós não vamos estudar a responsabilidade contratual? Porque ela não nos interessa nesse momento, né? Essa responsabilidade contratual a gente já viu em algumas situações lá no módulo de licitação, tá bom? Então, a gente vai estudar a responsabilidade extracontratual, conhecida como responsabilidade aquiliana. Essa responsabilidade extracontratual, ela pode ser estudada sobre duas situações: a responsabilidade subjetiva e a responsabilidade objetiva. Então, aqui, quando a gente estuda a responsabilidade extracontratual ou responsabilidade aquiliana, a gente tem a responsabilidade subjetiva e a responsabilidade objetiva, tá certo? O que é que eu quero que você entenda? Aqui eu trouxe os pressupostos, mas antes disso eu tenho que fazer um esqueminha aqui para você entender a linha de raciocínio que você precisa entender. Eu tenho aqui a responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana, e aí nós vamos estudar os dois tipos de responsabilidade civil extracontratual: a responsabilidade subjetiva e a responsabilidade objetiva. O que é que você precisa entender daqui, dessa responsabilidade subjetiva e dessa responsabilidade objetiva? Primeiro, a responsabilidade subjetiva, ela também é conhecida vulgarmente de responsabilidade com culpa. Você vai já entender por quê. Por que que ela é conhecida como responsabilidade com culpa? Porque a vítima para ter o seu dano reparado, ela precisa fazer prova de culpa. Ela precisa provar que a pessoa que lhe causou o dano ou agiu com dolo ou agiu com culpa em uma das suas três modalidades: negligência, imprudência ou imperícia. Então, nessa situação aqui, eu quero que você entenda o seguinte. Deixa eu tirar daqui, para poder você entender. Então, a vítima tem que fazer a prova de culpa. E mais,
essa vítima aqui, ela tem que trazer para a relação processual, onde ela está entrando com a ação de indenização, 4 elementos. Ela é obrigada a trazer 4 elementos para essa relação processual. Ela tem que trazer a conduta, ela tem que provar a conduta de quem lhe causou o dano, o resultado, que é o próprio dano, o nexo causal. Tia Lídia, o que é o nexo causal? É o liame, a ligação que existe entre a conduta e o resultado. Então, eu posso mostrar isso aqui para vocês dessa forma. Eu tenho bem aqui uma conduta e eu tenho aqui o resultado, que é o dano. Tem que haver uma ligação entre esse dano e essa conduta. Essa ligaçãozinha aqui, que liga esse dano a essa conduta, se chama nexo causal. O nexo de causalidade, né? E aí eu preciso também que a vítima me faça prova de culpa lá na relação processual. Então, nessa prova de culpa, a vítima tem que provar que a pessoa que lhe causou o dano ou teve dolo, que é a intenção, ou teve culpa, estrito sensu, uma das suas 3 modalidades: negligência, imprudência, imperícia. Tá certo? Então, isso aqui, esses 4 aqui, institutos são chamados de pressupostos da responsabilidade subjetiva. Daqui, os pressupostos: conduta, resultado, nexo causal e prova de culpa. Então, a ideia que eu quero que você tenha é, lá na relação processual, né, lá na ação, a vítima tem que trazer esses 4 pressupostos aqui, para que ela tenha o dano reparado. A conduta de quem lhe causou o dano, o resultado, o nexo causal, que é a ligação que existe entre a conduta e o resultado, é a prova de culpa. Ela tem que provar que quem lhe causou o dano ou teve intenção de lhe causar o dano, ou agiu com negligência, imprudência ou imperícia. Eu li de um exemplo e dou. Inclusive, já lhe dei, né? O da Randy Love, mas eu vou lhe dar de novo. Bom, presta atenção. Eu tenho aqui Santos Dumont com Barão de Estudos, que são 2 avenidas aqui em Fortaleza. Aí eu tenho o Cebolinha vindo aqui, Cebolinha, pessoa comum do povo. E eu tenho a Mônica vindo aqui. A Mônica vem aqui, ó. E o Cebolinha vem aqui. Então, aqui é a Mônica, aqui é o Cebolinha. O Cebolinha tá com muita pressa. Aí o Cebolinha, aqui tem um sinal, viu? O Cebolinha pega e passa no sinal vermelho. E a Mônica vai atravessando. Aí ele pega a lateral do carro da Mônica, bate na lateral do carro da Mônica aqui. Então, o que é que acontece? A Mônica é a vítima da relação. Não existe entre eles uma relação obrigacional. Então, o Cebolinha causou um dano à Mônica. Para que a Mônica tenha esse dano reparado, ela tem que trazer os 4 elementos ou 4 pressupostos para que ela tenha esse dano reparado. Ela tem que demonstrar para o juiz a conduta de Cebolinha, o resultado que for o seu dano, o nexo de causalidade, quer dizer, a ligação que existe entre o dano e a conduta, e a prova de culpa. Ela tem que provar que ele agiu com dolo ou com culpa em uma das suas 3 modalidades. Então, ela vai chegar lá e vai dizer: olha, juiz, ele vinha no celular e ainda passou no sinal vermelho. Então, ela vai ter o dano reparado. O que é que eu quero que você entenda? Regra geral, essa responsabilidade subjetiva, ela é regra geral do Código Civil, o Código das Pessoas Comuns. Então, essa situação aqui que eu fiz envolve 2 pessoas comuns, 2 pessoas do povo. E aí se aplica a responsabilidade subjetiva. Tia Lídia, me diga uma coisa. Lá no Código Civil só tem responsabilidade subjetiva? Não. É a regra geral a responsabilidade subjetiva. Existem algumas situações de responsabilidade objetiva, né? Mas a regra geral de lá é a responsabilidade subjetiva. Então, eu quero que você entenda aqui
que quando eu estou diante da responsabilidade subjetiva, que também é conhecido como responsabilidade com culpa, porque tem essa ideia de prova de culpa, né? A vítima, para ter o seu dano reparado, tem que trazer os 4 elementos para a relação processual, os 4 pressupostos: conduta, resultado, nexo causal e prova de culpa. Na responsabilidade objetiva, que também é conhecida como responsabilidade sem culpa, a vítima, ela não tem que fazer prova de culpa. Ela só vai demonstrar um nexo causal. Então, aqui, nessa situação aqui, a vítima, ela só vai até o nexo causal. Então, para ela ter o dano reparado, ela tem que trazer, não 4 elementos, ela tem que trazer 3 elementos. A conduta de quem lhe causou o dano, o resultado, que é o próprio dano, e o nexo de causalidade. Ela não precisa fazer prova de culpa. Não precisa. Tá certo? E o nexo de causalidade, você sabe que é a ligação que existe entre a conduta e o resultado. Então, aqui não precisa fazer prova de culpa nessa relação processual. Então, diferente da responsabilidade subjetiva, na responsabilidade objetiva, eu só tenho 3 pressupostos ou 3 elementos. Você pode chamar de pressupostos ou você pode chamar de elementos, tá certo? Conduta, resultado e nexo causal. Essa responsabilidade objetiva, ela é regra geral para a responsabilidade civil do Estado. Então, ela é a regra geral da Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 6º, quando se analisa a responsabilidade civil do Estado. Então, aqui eu vou trazer aqui uma linha de raciocínio para você. Eu vou ter aqui Eita, carro horroroso, viu? Ah, Maria, a pessoa tá desenhando pouco e ruim. Ainda bem que eu não vivo disso. Eu vou trazer aqui um carro da MC. Tia Lídia, o que é a MC? A MC é uma autarquia municipal de trânsito aqui em Fortaleza. Tá certo? É uma autarquia. Vou até botar aqui, autarquia, pra você entender. Autarquia. Aí eu vou trazer aqui, ó, uma autarquia municipal, autarquia que cuida do trânsito aqui de Fortaleza. E eu vou trazer o Cebolinha aqui, ó. O Cebolinha, ele vai ser agente da MC. Ele é servidor público, agente da MC. E o Cebolinha é quem tá dirigindo esse carro da MC. Aí o Cebolinha aqui vai bater na qualidade de servidor público, na qualidade de agente público, ele vai bater na lateral do carro da Mônica. Preste atenção nessa história. Nesse caso aqui, a Mônica tem direito de reparação, assim como teve direito de reparação lá em cima quando eles eram pessoas comuns. Só que nesse caso aqui, o Cebolinha é um servidor público. Lembre-se, no primeiro exemplo, ele era uma pessoa normal, sem a qualidade de servidor. Aqui ele está na qualidade de servidor e ele agiu na qualidade de servidor público. Então, nesse caso, Mônica vai entrar com a ação pelo artigo 37, parágrafo 6, não contra o Cebolinha, mas contra a MC. E nessa ação, ela vai trazer só 3 elementos: a conduta do agente, o resultado que for o dano e a ligação que existe entre a conduta e o resultado, que nós chamamos de nexo causal. Ela não precisa provar que o Cebolinha ou vinha em alta velocidade, ou vinha embriagado, ou vinha falando no celular, ou avançou o sinal. Não precisa. Por quê? Porque a responsabilidade objetiva só exige os 3 elementos: conduta, resultado e nexo causal. A vítima não precisa fazer prova de culpa. Então, essa é a ideia que você deve ter da responsabilidade civil do Estado. Professora, me ajude aqui para eu entender isso aqui. Lhe ajuda agora. Preste atenção aqui. Artigo 37, parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra os responsáveis nos casos de dolo ou culpa. Isso aqui é baseado na responsabilidade objetiva do Estado.
Tia Lide, não estou enxergando nada. Pois você vai enxergar agora. Olha que coisa linda! Vocês estavam com saudade, né, deles? E eu. Preste atenção. O Cebolinha vai ser o agente público. E vai agir, tem que agir na qualidade de agente, viu? Tia Lide tem que estar trabalhando? Não, tem que estar trabalhando não. Tem que agir na qualidade de agente. Na qualidade de agente público. O Cebolinha vinha na qualidade de agente no carro da MC, mesma historinha aqui, que Cebolinha no carro da MC, e tendo uma conduta comissiva, bate no carro da Mônica. Tá aqui a Mônica. Então a Mônica é a vítima, o Cebolinha é o agente da MC. O que é que esse artigo 37, que a gente fala disso aqui, o que é que esse artigo 37, parágrafo 6, quer lhe dizer? Que as pessoas de direito público, as de direito privado, prestadores de serviço, responderão elas, segundo a Constituição Federal, elas que irão responder. Ai, tia Lide, mas eu li informativo da STJ, se desoriente, não, que eu não vou falar disso agora, não. Já a gente comenta, tá certo? Elas responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e culpa. Então, preste atenção aqui. O agente público tem uma conduta, vinha no carro, bateu no carro da Mônica. A Mônica tem o direito de entrar com ação de indenização. O que é que o artigo 37, parágrafo 6, fala? Que essa ação de indenização deve ser contra as pessoas jurídicas de direito público e contra as pessoas de direito privado prestadora de serviço público. Então, quem é que a gente vai colocar aqui? A gente vai colocar aqui pessoa jurídica de direito público, pessoa jurídica de direito público. Aí nós estamos falando de quem aqui? União, estados, Distrito Federal, municípios, autarquias, nas suas espécies, né? Fundações públicas de direito público, só para você não se desorientar. Mas lembre-se que a autarquia tem 5 espécies, inclusive Fundação Pública de Direito Público. E também as pessoas jurídicas de direito privado. Só que não são todas as pessoas jurídicas de direito privado, somente as prestadoras de serviço público. Então, quem entra aqui? As fundações públicas de direito privado, embora haja ainda discussão, mas a doutrina majoritária entende, as sociedades de economia mista e as empresas públicas, só que não são todas, somente as que desenvolvem a atividade do 175, me bota simultâneo aí, do 175 da Constituição Federal. Ai, tia Lídia, as sociedades de economia mista e as empresas públicas que desenvolvem a atividade do 173, o artigo 173 diz que ela se submete às regras do direito civil. E se é direito civil, a responsabilidade é subjetiva, tá bom? Então, aqui só entra as prestadoras de serviço, sociedade de economia mista e empresa pública prestadora de serviço, e as delegatárias de serviço público. Quem são as delegatárias de serviço público? São aquelas pessoas que estão desenvolvendo a prestação de serviço por delegação, ou por concessão, ou por permissão, ou por autorização. Então, quando esse agente que trabalha em uma dessas pessoas causa um dano a um terceiro, que no caso é a vítima, surge para a pessoa jurídica para a qual ele trabalha, desenvolve atribuições, uma obrigação de reparar o dano. Então, a vítima entra com a ação contra ela e ela, depois, entra com a ação regressiva contra o seu agente. Tá certo? Então, a gente vai desenvolver toda essa linha de raciocínio. Lembre-se, o agente tem que agir na qualidade de agente, tem que causar um dano para a vítima, e a vítima vai entrar contra a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, prestador de serviços. Aqui a linha de raciocínio é essa. Depois, essa pessoa jurídica tem o direito e dever de entrar com ação regressiva. A conduta aqui pode ser comissiva ou omissiva. Tinha o dever de agir e não agiu. Tranquilo, se desorientou, não, né? A gente volta já já, tá bom? Um grande abraço, fé em Deus e boa sorte na sua caminhada.